Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Araújo e esta é mais uma aula do nosso projeto de extensão Formação Docente. Só lembrando, o projeto de extensão Formação Docente é um projeto de extensão aqui do Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia, tem o objetivo de preparar para concursos educacionais, bem como também para a formação continuada de professores. É um projeto que está inserido no âmbito do curso de licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica aqui do IFB Campus Samambaia. E na aula de hoje desse nosso projeto de extensão, nós vamos trabalhar mais um tópico de editais para concursos da educação, que é a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também conhecida como Lei número 9.394 de 1996. Então, a Lei 9394 de 96 é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que regulamenta a educação no Brasil. E lembrando que a LDB é a Lei Federal de Educação e uma lei que vai regulamentar tanto a educação pública como também a educação privada. No entanto, nós temos questões no corpo da lei que abarcam tanto o público quanto o privado, e há questões que abarcam ora apenas a rede pública, ora apenas a rede privada. Mas em linhas gerais, o que você deve compreender que a LDB é a lei que regulamenta, que disciplina a educação escolar no Brasil. Educação escolar formada por dois níveis, educação básica e educação superior, formada por três etapas: educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e 8 modalidades, tá? Então, a educação escolar no Brasil, formada por níveis, etapas e modalidades, tem as suas regulamentações na LDB, que traz as regulamentações gerais a nível nacional, e a partir da lei maior, que é a Constituição e a LDB, nós teremos leis específicas no âmbito de cada sistema de ensino e também resoluções do próprio Conselho Nacional de Educação. Então vamos aqui compreender como a LDB ela pode ser cobrada em provas de concurso da área da educação, perfeito? Então vamos lá trabalhar questões de LDB aqui para vocês. Importante também pontuar, pessoal, vocês podem baixar o material da aula que está disponível na descrição aqui do vídeo, tá? Baixe o material, acompanhe o material e também coloque nos comentários aqui desta aula de onde você está assistindo essa aula, se você faz parte da comunidade interna ou externa da nossa instituição, para que a gente possa conhecer um pouquinho você também, tá? Pontue aí se você é aluno de alguns dos nossos cursos, né? Ou é egresso também das nossas licenciaturas, porque este projeto é para você, para ajudar você a alcançar a vaga aí no serviço público, tá bom? Então vamos aqui trabalhar as questões propostas, né? Vamos trabalhar aqui legislação nacional, legislação educacional nacional, vamos trabalhar a nossa LDB. Primeira questão na tela nos diz assim: conforme a Lei 9394 de 1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, vamos julgar as afirmativas. Primeira afirmativa aqui: a organização curricular do ensino médio deve priorizar a preparação para o mercado de trabalho, sendo dispensada a articulação entre os diferentes saberes ou áreas do conhecimento, quando os estabelecimentos que ofertem o ensino médio estruturarem suas propostas pedagógicas, considerando a conexão dos processos de ensino-aprendizagem com a vida comunitária e social. A questão ela está errada, o item está errado, você pode escolher o erro. Primeiro, o erro está em afirmar que a prioridade da formação e da organização curricular no ensino médio será preparar para o mercado. É claro que a educação básica ela tem como uma de suas finalidades a preparação para o trabalho, mas a questão está bastante reducionista ao afirmar que a organização do currículo do ensino médio tem como foco prioritário preparação para o mercado. E essa não é a ideia de formação para o ensino médio, tá? Outro ponto está errado por afirmar que dispensa a articulação dos saberes ou áreas, né, do conhecimento com a vida comunitária e social. É importante considerar que, segundo a LDB,
a educação escolar ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Então, as práticas sociais, né, devem ser levadas em conta no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, item errado. Já que essa não é a finalidade do ensino médio, então quais são em si, segundo a LDB, as finalidades do ensino médio? Vamos aqui entender finalidades do ensino médio segundo a legislação. A legislação dispõe que o ensino médio, como sendo a etapa final da educação básica, lembrando que a educação básica ela é composta por educação infantil, ela é composta por ensino fundamental e ela é composta por ensino médio. O ensino médio ele é formado ele tem duração mínima aí de 3 anos. Quais são as finalidades do ensino médio, segundo o artigo 35 da legislação? São finalidades do ensino médio, olha só. Consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Não é que no ensino médio vai revisar os conteúdos do ensino fundamental, não. Mas no ensino médio vai aprofundar aquilo que o aluno adquiriu no ensino fundamental, que era a etapa anterior ao ensino médio. Segunda finalidade do ensino médio, preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. E para que isso? Para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. E conforme nós visualizamos aqui no item, o item trouxe como prioridade a formação para o mercado. E não é o objetivo de formação do ensino médio uma formação estrita para o mercado, mas sim para o mundo do trabalho, né? E essa articulação com o mundo do trabalho e as práticas sociais. Terceira finalidade do ensino médio, segundo a legislação, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E uma outra finalidade, a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Então, ao todo, à luz da legislação, o ensino médio ele possui aí 4 finalidades. Vamos para mais uma questão. Próxima questão nos diz assim: a educação profissional técnica de nível médio, nós podemos chamá-la de EPTNM, pode ser ofertada de maneira autônoma, desvinculada do ensino médio, desde que a instituição ofertante comprove excelência acadêmica por meio de avaliação externa e adote itinerários de formação alinhados às demandas do setor produtivo. Em relação ao item que está errado, porque a perspectiva que não vai ser desvinculado do ensino médio e nem também de maneira autônoma a partir dessa comprovação. Segundo a LDB, como vai ser desenvolvida, né, a educação profissional técnica de nível médio? Olha o que diz a legislação. O artigo 36A dispõe que o ensino médio, atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Então, além da formação geral, é possível o ensino médio também ser desenvolvido de forma que prepare o educando para o exercício de uma profissão. Daí nós teremos, então, a educação profissional técnica de nível médio, que inclusive os institutos federais em todo o Brasil, eles são referência, né, no desenvolvimento e na oferta da educação profissional técnica de nível médio em território nacional. E aí o que a lei dispõe? A lei dispõe no parágrafo único que a preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas na própria instituição, no próprio estabelecimento de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Então, nós podemos ter o ensino médio a partir de 2 perspectivas. O ensino médio, formação geral, e o ensino médio, formação profissional. E essa formação geral e esse ensino médio, formação geral, pode ao mesmo tempo também ser desenvolvido junto a uma formação técnica. Daí termos, segundo a legislação, formas de se desenvolver a educação profissional técnica de nível médio. E segundo o texto da legislação, a educação profissional técnica de nível médio pode ocorrer de 2 formas, tá? Pode ocorrer de forma articulada com o ensino médio
e pode ocorrer de forma subsequente ao ensino médio, tá? A forma subsequente é a mais fácil de você compreender. O que é algo subsequente? É algo após. Então, a educação profissional técnica de nível médio, da forma subsequente, ela é destinada a quem já concluiu o ensino médio. Tanto é que nós temos institutos federais, por exemplo, os cursos técnicos subsequentes de nível médio. Então, destinam-se a quem já concluiu o ensino médio. Não importa o tempo. A pessoa pode ter concluído há 10 anos. Ela pode pleitear uma vaga em um curso técnico subsequente? Pode, porque a educação profissional técnica de nível médio subsequente é para quem já concluiu o ensino médio. Já a forma articulada, ou seja, nós teremos formação geral e formação técnica juntos. Já a forma articulada tem dois modos de ocorrer. Pode ocorrer de forma integrada e pode ocorrer de forma concomitante. A forma integrada é matrícula única. Ao mesmo tempo que o aluno matricula-se, no ensino médio integrado, ele vai cursar a formação geral e junto também formação profissional. Então, matrícula única. Já a forma concomitante, não. O aluno pode, por exemplo, tem várias situações à luz da legislação, tá? Pode fazer ensino médio de formação geral numa instituição e o profissional em outra instituição, né? Então, pode ter matrículas distintas na mesma instituição ou em instituições diferentes, tá bom? Então, essa é a forma de desenvolvimento da educação profissional técnica de nível médio, segundo a LDB. Próximo item. A educação escolar, e aí lembrando que a educação escolar ela é formada por dois níveis, educação básica e educação superior, deve ocorrer prioritariamente em instituições públicas, não sendo admitida a coexistência com instituições privadas, uma vez que o direito à educação básica gratuita obriga o Estado a assumir a oferta educacional. Aqui nós temos informação verdadeira, embora o item esteja errado, tá? O item está errado, mas aqui nós temos uma afirmativa verdadeira. Olha só, a educação obrigatória, educação básica gratuita, vou até marcar aqui para vocês. Educação básica gratuita. Se é gratuita, a oferta é de quem? Do Estado. Tanto é que um dos princípios conforme o ensino será ministrado é a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, ou seja, nos estabelecimentos públicos. Então, a gratuidade, de fato, é para o público, para o Estado assumir. Então, a iniciativa privada ela vai assumir o ensino, a educação básica gratuita? Não, porque não é o objetivo, né? A iniciativa privada, por exemplo, ela pode ofertar educação básica e pode cobrar por isso. Afinal, ela é uma instituição privada. Então, o erro não está aqui nessa questão. O erro está em afirmar que prioritariamente vai ser em públicas. Não, a legislação dispõe que um dos princípios, conforme o ensino está ministrado, é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ou seja, ao mesmo tempo, pode existir e vai existir no Brasil tanto instituição pública quanto instituição privada. Só que, para a existência de instituições privadas, o artigo 7º da LDB, ele estabelece condições para que alguém, ou para o ensino livre da iniciativa privada. Ou seja, traduzindo para vocês, se eu, professor Paulo, quiser, por exemplo, abrir uma instituição privada, eu posso? Posso. Mas para isso eu devo atender 3 condições segundo a LDB. Eu devo, primeiro, seguir as normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Tenho que submeter a minha instituição a processos de autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. E uma terceira condição, segundo o LDB, é ter capacidade de autofinanciamento, ou seja, eu tenho que pagar minhas próprias contas, ressalvado os casos previstos no artigo 213 da Constituição Federal de 1988. E por que ressalvado esses casos? Porque o artigo 213 da Constituição vai dispor que escolas que não são públicas, ou seja, escolas privadas, né,
sejam elas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, podem receber recurso público para ser investido em educação, mas desde também que comprove algumas condições, tá? Então, o erro está em afirmar que não admite-se instituições privadas de ensino no Brasil. Admite sim. É um princípio do ensino, tá? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Vamos para mais uma questão aqui agora, item de número 4. A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e a aprendizagem profissional autoriza, mediante regulamentação, o aproveitamento das atividades pedagógicas como parte do contrato de aprendizagem, assim como das horas de aprendizagem para a integralização, ou seja, para o cumprimento da carga horária do ensino técnico. Isso é possível segundo a lei? Sim. Onde está isso? Artigo 36b, parágrafo 3º da legislação. O artigo 36b, parágrafo 3º, ele dispõe que quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, pode-se aproveitar as atividades pedagógicas da educação profissional técnica de nível médio, bem como também pode-se aproveitar as horas de trabalho em aprendizagem profissional para o efeito de cumprimento da carga horária do ensino médio. Portanto, item correto. Item 5. A oferta de educação básica para pessoas com deficiência deve ocorrer preferencialmente em escolas especializadas, tendo em vista a necessidade de estrutura física e de recursos humanos adequados ao atendimento dessas pessoas. Quando falamos de pessoas com deficiência, nós estamos falando do público-alvo da educação especial. Então, a educação básica, e aí quando falamos de educação básica, estamos falando da educação infantil, estamos falando do ensino fundamental e estamos falando do ensino médio. E lembrando que educação básica é diferente de educação básica obrigatória e gratuita. A obrigatoriedade começa aos 4 anos de idade na pré-escola e termina aos 17 no ensino médio. Mas não é essa informação que eu quero julgar aqui. A informação que se quer julgar é que a oferta de educação básica para pessoas com deficiência preferencialmente deve ocorrer em escolas especializadas. Não. Segundo a legislação, a educação básica, e aí nós temos que trazer entendimento primário de que a educação se constitui direito de todos e dever do Estado e da família, e em relação às pessoas e aos alunos que são público-alvo da educação especial, que são pessoas educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, para esse público o atendimento não vai ser preferencialmente em escolas especializadas. O atendimento será preferencialmente na rede regular, tá? Então, na rede regular, coloca aí, ó, na rede regular, tá bom? Afirmativa, então, incorreta. Bom, vamos para a próxima questão. A próxima questão traz aqui uma situação hipotética. Durante a pandemia de Covid-19, as escolas viram-se obrigadas a adotar o ensino remoto, devido à suspensão das atividades presenciais ao longo de períodos significativos. Tendo em vista o que estabelece a LDB, especificamente no parágrafo 4º de seu artigo 32, é correto afirmar que tal adoção, no contexto do ensino fundamental, encontra ou não encontra respaldo legal? O que é que diz, professor, o parágrafo 4º do artigo 32? Tudo isso aqui são parágrafos do artigo 32. O parágrafo 4º diz que o ensino fundamental, em regra, ele será presencial. O ensino à distância ele pode ser utilizado? Pode. Em que situações? Em duas, como complementação da aprendizagem e em situações emergenciais. O antigo decreto da EAD no Brasil, de 2017, ele discorria sobre quais seriam essas situações emergenciais. E aí é importante também fazer uma pontuação. E no contexto da pandemia, nós não tivemos a educação básica sendo desenvolvida à distância. Nós tivemos ensino remoto emergencial. Ensino remoto emergencial é diferente de ensino de educação à distância. Agora, nesse contexto aqui, em que a educação foi mediada por tecnologias, no contexto da pandemia, e se encontra ou não respaldo legal? Vamos analisar. Não encontra respaldo na lei que veta
a utilização do ensino à distância com caráter regular, permitindo apenas em atividades extracurriculares? Errado. Quais são as permissões? São duas, como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, encontra respaldo legal. 7. Encontra respaldo na lei? Encontra, e prevê a utilização do ensino à distância como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Correto. Encontra respaldo na lei? Encontra, e prevê a utilização do ensino à distância na proporção de 50% da carga horária. Não tem essa previsão no parágrafo 4º do artigo 32. Portanto, item errado. Não encontra respaldo na lei? Encontra, e veta qualquer utilização do ensino à distância? Não. A lei vai dispor as duas situações, como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, item 9, incorreto. Item 10, encontra respaldo na lei? Encontra, e prevê o ensino à distância na modalidade síncrona como alternativa equivalente ao ensino presencial? Não é essa previsão na legislação. Portanto, item 10 também incorreta. Por isso, afirmar que o ensino à distância ele é diferente de ensino remoto. O que nós tivemos na pandemia, o ensino remoto e não educação à distância. Tá bom? Errado. E já que falamos aqui sobre o ensino fundamental, temos aqui mais algumas considerações para vocês sobre o ensino fundamental. A forma como o ensino fundamental pode ser desenvolvido. Olha, a lei faculta, então dá essa opção para que os sistemas de ensino, quem são os sistemas de ensino, professor? Sistema de ensino dos estados, DF municípios, organizem o ensino fundamental em ciclos, tá? Em regra, o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa e, no caso das comunidades indígenas, é assegurado a elas o uso da língua materna, bem como também de processos próprios de aprendizagem. Dois pontos também centrais sobre o currículo e aquilo que deve ser trabalhado nos currículos do ensino fundamental. Parágrafo 5º. Deve ser trabalhados conteúdos que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, e bem como também o estudo dos símbolos nacionais. Que símbolos nacionais são esses, professor? O hino, bandeira, o brasão são símbolos nacionais. O estudo desses símbolos serão trabalhados de forma transversal nos currículos do ensino fundamental. Quando a lei pontua que será de forma transversal ao currículo do ensino fundamental, isso significa que não será trabalhado em um campo específico de conhecimento, mas transversalmente. Bom, vamos para mais uma questão aqui, mais um tema de LDB. Nós vamos trabalhar sobre currículos ainda. Vamos trabalhar sobre a educação física à luz da legislação. Olha só, a LDB ele estabelece a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica. Então, na educação básica, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental, como no ensino médio, nós teremos educação física no currículo, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar. Contudo, na mesma lei, prevê situações específicas em que sua prática se torna facultativa, com base estritamente, olha só, com base estritamente no texto do artigo 26, parágrafo 3º da LDB, vamos julgar o item. Observe que o enunciado foi específico. Então, nós vamos julgar apenas estritamente à luz do texto da LDB. Então, a banca aqui pede para a gente a literalidade daquilo que está na lei. Antes disso, vamos ler o artigo, tá? Lembrando que educação física, pessoal, educação física envolve a parte de estudos. Educação física envolve a parte de práticas. Ela é componente curricular obrigatório de educação básica, mas a prática desse componente é facultativa para alguns casos. Então, quais são os casos em que a prática é facultativa? Para aquele aluno que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, ele é facultado de cursar educação física? Não. Ele é cursado de cursar a prática da educação física. Aquele estudante maior de 30 anos de idade, ele é facultado de fazer educação física? Não. Ele é facultado de cursar a prática. Aquele aluno que estiver prestando serviço militar inicial
ou que numa situação similar estiver obrigado à prática da educação física, ele também é facultado de cursar a prática. Os amparados por esse decreto, que vai tratar de algumas doenças, também é facultado de cursar a prática. E quem tem prole, ou seja, quem tem filho, é facultado de cursar a prática. Sabendo disso agora, vamos julgar. Então, a prática de educação física é facultativa ao aluno que comprovadamente seja atleta de alto rendimento e participe de treinamentos e competições oficiais. Agora, olha que interessante. A questão pediu estritamente no texto do artigo 26. O que é que diz o texto do artigo 26, parágrafo 3º? Que é facultada a prática para aquele aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Então, um atleta, ele não está em uma situação similar de prática de educação física, concorda? Sim, mas só que a questão está errada. Por quê? Porque na lei não está expresso que comprovadamente deve dispor que é um atleta de alto rendimento e participe de treinamentos e competições oficiais. Então, se um aluno, então a lei não traz, porque a questão pediu estritamente. Observe que um atleta está numa situação similar de prática de educação física, tá? Então, mas a questão pediu estritamente no segundo texto do artigo 26. Não há essa previsão. Comprovadamente, seja atleta de alto rendimento em competições oficiais. Não há essa previsão na lei. Portanto, o item fica errado, tá? Item 12. A prática da educação física é facultativa ao aluno que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Sim, acabamos de ver aqui na legislação. Próxima. A prática da educação física, observe que o que é facultado não é o componente, é a prática, tá? A prática é facultativa ao aluno que tenha prole, ou seja, que tem filhos. Sim, correto, também está correto. A prática é facultativa ao aluno maior de 30 anos também? Sim, sem dúvida, 14, corretíssimo. Ok? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 15 agora, item de número 15. De acordo com a Lei Federal número 9394 de 96, entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Sobre esse assunto, vamos julgar os itens, tá? Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização de instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Correto? Correto. Onde está isso? Artigo 60 da legislação. Próxima. O poder público ele deve instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados tanto na educação básica, bem como também na educação superior. E para que esse cadastro? A fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Que alunado? Que é o público-alvo da educação especial. No caso aqui, os altas habilidades e os alunos com superdotação, matriculados na educação básica e na superior. Correto? Correto. Onde está isso? Artigo 59A da legislação. Portanto, item correto. Vamos para o item 17. O atendimento educacional ele será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função ou em virtude das condições específicas dos alunos, não for possível integrar nas classes comuns do ensino regular. Isso encontra respaldo na lei? Encontra, mas vamos aqui observar o seguinte. Qual é a regra? Qual é a regra? A regra é a seguinte. Vamos aqui entender qual é a regra. Olha só, qual é a regra? Vou ajustar aqui. Qual é a regra? A regra é que o atendimento ele ocorra preferencialmente na rede regular. Essa é a regra. Preferencialmente na rede regular. Esta é a regra. Mas o atendimento educacional para o público-alvo da educação especial pode ser feito em escolas ou serviços especializados? Pode. Em que situação? Nessa que a lei dispõe. Quando não for possível, está aqui, ó,
A regra é que o atendimento será na rede regular de ensino, mas pode ser feito também em classes, escolas ou serviços especializados. Então, sempre que, em função das condições específicas do aluno, ou seja, em virtude, por exemplo, da deficiência, se não for possível integrar esse aluno nas classes comuns, então o atendimento será feito em classes, escolas ou serviços especializados. Bom, portanto, tem de número 17 é um item correto. Bom, item 18. A oferta de educação bilíngue de surdos, aí lembrando que a educação bilíngue de surdos é uma modalidade da educação escolar no Brasil, instituída em 2021, terá início aos 4 anos de idade na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Terá início aos 0 anos na educação infantil e se estende ao longo da vida. Portanto, item errado, conforme dispõe o artigo 60A, parágrafo 2º da legislação. Vamos para as próximas. De acordo com a LDB, a educação de jovens e adultos também é uma modalidade da educação escolar, será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio e na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Sobre o assunto, vamos julgar os itens aqui. Antes de falar sobre isso, observe que o simulado de hoje ele trouxe muitas questões voltadas a modalidades da educação. E talvez para você que está estudando agora para concurso da educação, está tendo um contato agora com a legislação, você não entenda o que são modalidades da educação. Então, olhe para cá. Vou tomar até uma água aqui. Vamos entender aqui rapidão. As modalidades da educação são formas pelas quais a educação pode se desenvolver. Um exemplo para que você tenha clareza nesse entendimento é o seguinte. Numa Olimpíada, o que é que se pratica? Esportes. Mas são esportes em diferentes categorias ou diferentes modalidades. Quem é, por exemplo, que vai competir na categoria natação? Quem é nadador. Quem é que vai competir na categoria futebol? Quem é jogador, né? Então, observe que no mundo esportivo, cada modalidade esportiva atende um público específico. Esse mesmo entendimento nós podemos aplicar para o contexto educacional quando falamos de modalidades da educação escolar no Brasil. As modalidades da educação no Brasil são formas de educação se desenvolver e cada uma atende um público específico. Ao todo, no Brasil, nós temos 8 modalidades de educação escolar. São elas, primeira, podemos citar aqui, a EJA, que acabamos de ler aqui, que é a educação de jovens e adultos, e tem um público específico. Nós temos também a educação escolar quilombola, nós temos a educação profissional e tecnológica, a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação à distância, nós temos também a educação especial. Educação especial, ela se caracteriza por ser transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Então, temos no Brasil 8 modalidades de educação. Então, vamos só escrever aqui para você, para ficar claro aqui quais são as modalidades de educação, para você não perder as contas, né? Para você não perder as contas. Professor, então, quais são as modalidades de educação? Vamos citar aqui, ó. Primeira, a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Segunda, Educação Profissional e Tecnológica. Terceira, Educação do Campo. Quarta, Educação Escolar Indígena. Quinta, Educação Escolar Quilombola. Sexta, Educação à Distância. Sétima, Educação Escolar Bilíngue de Surdos. E a oitava, Educação Especial. E essa tem um diferencial porque ela é transversal a todos os níveis de ensino, etapas e modalidades. Perfeito? Então, sobre a EJA, vamos aqui julgar. A EJA, ela deverá articular-se preferencialmente com a educação regular na forma da lei federal. Não. Deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Portanto, item 19 é errado.
Artigo 37, parágrafo 3º da LDB. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Correto. Artigo 38, parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará, além do acesso, a permanência também do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Correto também. Artigo 37, parágrafo 2º. Os sistemas de ensino manterão os cursos e exames supletivos. Esses cursos e exames supletivos vão compreender a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Correto também. Bom, onde está isso, professor? Artigo 38 da legislação. Aqui para mais algumas questões finais aqui, onde vamos trabalhar a gestão democrática. A LDB estabelece em seu artigo 3º que o ensino será ministrado com base em diversos princípios, entre eles a gestão democrática do ensino público prevista também no artigo 14. A pergunta é, considerando as implicações desse princípio para a organização da escola e o acesso e o papel dos profissionais de educação, vamos julgar. Antes de julgar a questão, vamos entender o que diz a lei sobre a gestão democrática. Tá? O artigo 14 dispõe que leis no âmbito de cada estado, município e do próprio DF vão definir as normas de gestão democrática do ensino público e educação básica. Então, quem é que define norma de gestão democrática para a educação básica? É a LDB? Não. Leis no âmbito dos estados, DF e município. Por exemplo, o próprio Distrito Federal, tem uma lei de gestão democrática, a Lei 4751 de 2012. Tá? Então, cada sistema de ensino é quem define as normas de gestão democrática para a educação básica. Quando os sistemas de ensino, segundo a lei, estiverem definidos normas de gestão, eles deverão levar em conta, primeiro, as suas peculiaridades, aquilo que é particular a cada sistema. Isso aponta para a ideia de que em cada sistema de ensino, a norma de gestão democrática ela é diferente. Então, aquilo que é gestão democrática aqui no DF pode não ser, por exemplo, gestão democrática no sistema de ensino da Bahia, no sistema de ensino de São Paulo. É porque cada sistema de ensino, quando estiver definindo as suas normas de gestão, eles levarão em conta as suas peculiaridades, aquilo que é próprio a cada um deles. Além de levar em conta as suas peculiaridades, a legislação também vai dispor que vai levar em conta princípios comuns, que são 2 princípios, que é os princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da escola e também a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. E aí, sobre os conselhos escolares, eu trago aqui a disposição na lei que o conselho escolar é um órgão deliberativo dentro da escola, tendo o diretor como membro nato e os demais membros são eleitos por seus pares. E nós temos aqui professores, orientadores educacionais, supervisores, administradores escolares, são membros que podem compor o conselho eleitos pelos seus pares, servidores públicos que exercem atividades administrativas na escola podem compor o conselho, representantes de estudantes, de pais e membros da comunidade escolar e local. Então, nós temos na legislação mecanismos que auxiliam na efetivação da gestão democrática do ensino público. Um deles é a proposta pedagógica, o PPP, e outros mecanismos são os órgãos colegiados, o conselho escolar e o próprio fórum dos conselhos escolares. Então, sobre esse tema de gestão democrática, vamos então julgar os 3 itens que restam aqui. A efetivação da gestão democrática pode assumir diferentes formas. Pode, conforme as especificidades dos sistemas de ensino. Beleza? Beleza. Desde que assegure a participação e a transparência institucional. Correto. Então, as normas são iguais? Não, são diversas. 24. A gestão democrática, segundo a LDB, implica a participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios, bem como também na construção da proposta pedagógica. Correto também. O princípio da gestão democrática sustenta a ideia de que a escola deve funcionar sob rígida hierarquia decisória, garantindo maior controle técnico-pedagógico do gestor escolar sobre os demais atores. A ideia não é verticalizada, a ideia é
de relações horizontalizadas, né? Então não é algo centralizado, um poder centralizado, mas um poder compartilhado. Portanto, item 25 é o item incorreto. Feito, pessoal? Dessa maneira, nós encerramos aqui mais uma aula do nosso projeto Formação Docente, um projeto de extensão, preparação para concursos educacionais, bem como também para a formação continuada dos professores, tá? Esperamos ter contribuído com todos vocês com mais uma aula. Aproveite as aulas que estão aqui no canal, que já estão disponíveis. Fiquem atentos aí às nossas publicações, porque nós teremos também, além de aulas preparatórias para concursos da educação, nós também teremos aqui momentos de diálogos, momentos de reflexão, momentos formativos para compreender, para discutir, para dialogar sobre questões que permeiam a atuação docente no contexto educacional, seja no âmbito da educação básica, da educação profissional e tecnológica, bem como também da educação superior. Bom, e aproveito para deixar aquele pedido especial, né? Deixe o seu like em nossa aula, compartilhe também o nosso canal, para que outras pessoas também sejam alcançadas. E você que assistiu a aula, conte para a gente aí de onde você é, se você faz parte da nossa comunidade interna ou externa da nossa instituição, se é aluno ou já foi aluno de algum dos nossos cursos de licenciatura, para a gente saber e conhecer quem é você e como estamos alcançando vocês aí, tá bom? Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula aqui no nosso projeto de extensão Formação Docente.